Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de experiências, do momento que eu estou vivendo, de tudo aquilo que o grande Criador do universo me oportuniza viver, ser, experimentar. Eu gravei um vídeo abordando um assunto muito interessante que, por sinal, é difícil até você achar explicação e orientação nas redes sociais como YouTube, Instagram, falando sobre ele. E, para minha surpresa, eu descobri esse assunto assim aleatoriamente, pesquisando por curiosidade mesmo, e as pessoas têm uma profunda vontade, um desejo intenso de saber mais sobre o ponto de convergência imune. E aí eu tenho recebido diversas perguntas, eu tenho recebido diversas comunicações de pessoas de outro estado que, inclusive, chegaram ao canal Marimportes, o canal Prosperidade e Vendas no YouTube através desse vídeo. Então eu quero aqui agradecer a vocês pelo carinho, quero agradecer pelos elogios e dizer que isso só me dá a responsabilidade de estudar mais, de ampliar mais o meu campo de conhecimento para que eu possa passar mais sobre esse assunto para vocês com a linguagem mais simples, porque as pessoas falam, eu quero aprender mais, eu quero saber mais sobre o ponto de convergência imune. Aí eu falo para as pessoas o seguinte, não é tão fácil assim, é muito complexo, porque eu já estudei vários livros durante a minha vida e eu percebo o seguinte, que cada livro ele te traz uma revelação, ele te traz um conteúdo de algo que você precisa. Mas tem um ditado que diz assim, quando o discípulo está preparado, o mestre se apresenta. Talvez no momento que eu estou preparado, o mestre tem se apresentado para mim com coisas maravilhosas, como o livro A Chave Mestra, que é esse livro que está aqui à minha direita, e aqui à minha esquerda está o livro Os Grandes Iniciados, né? É um livro muito bom, muito salutar a leitura dele, enriquecedora, e que quando a gente vai avaliar, dentro desse livro aqui dos grandes iniciados, como no Kybalion, A Chave Mestre, O Grande Segredo, O Segredo, esses livros partem desse ponto de convergência imune. Porém, quem mais dissertou sobre esse assunto, quem mais comentou, quem mais estudou, quem mais falou sobre ele foi Bob Proctor, que há pouco tempo foi para outro plano, não está mais entre nós, mas eu tive a oportunidade de ter um curso em inglês traduzido e realmente o ponto de convergência imune é algo que todo ser humano precisa saber. Mas eu vou agora, nesse momento, passar um código, liberar uma chave para você, porque eu libero a chave. Se você estiver preparado, você vai encontrar a porta. E depois eu vou te falar onde vai estar a porta. Só é você continuar acompanhando os meus vídeos. Nesse livro dos grandes iniciados, eu achei aqui, ó. Uma lei única rege o mundo natural, o mundo humano e o mundo divino. Isso aqui é um código muito poderoso. Uma lei única rege o mundo natural, o mundo humano e o mundo divino. Nós temos corpo, mente e alma. O que acontece com a população hoje? O que acontece com os humanos? As pessoas têm cuidado muito dos seus corpos, as pessoas têm ido à academia, isso eu falo uma pequena minoria, não é a maioria. Alguns se preocupam com a sua saúde física, ou seja, fortalecer os braços, fortalecer as pernas, e aí fazem exercícios, caminhadas, alguns vão à academia, outros nem com isso se preocupam e se tornam obesos, ok? Esse é um ponto. Então, já tem um ponto aí de convergência. Uns se preocupam com a saúde, fazem exercício, se alimentam de uma forma saudável, outros não se preocupam. Uns estão com o peso na medida, outros estão obesos. Já é um ponto de convergência. Um está fazendo a coisa para o bem, a outra coisa para o mal, para o seu próprio mal. A mesma coisa se nós avaliarmos a questão espiritual. Muitas pessoas frequentam templos acreditando que o grande Criador do universo, acreditando que Deus, acreditando que Buda, acreditando que Alá, seja lá a fé que os move, vai a um terreiro, acreditando que uma força suprema está ali, guardada ali, esperando o clamor deles. E aí com o livro A Ciência para Ficar Rico, que é um livro muito antigo, um livro muito mágico. Esse livro chegou na minha mão, na minha vida, em um momento de transformação, de metamorfose, e naquele momento eu não compreendi quase nada, hoje eu compreendo. E aquele livro diz assim, não faça como os pagãos, que usam de vãs repetições, porque o grande Criador, ele sabe tudo aquilo que você deseja. O grande Criador, ele sabe tudo aquilo que você pede, até mesmo antes de você abrir a boca. Então, as pessoas precisam aprender a orar. E outros segredos também que foram revelados ao longo do tempo, como
o livro, né, que foi encontrado lá no Mar Morto, o Código de Isaías, que fala exatamente sobre isso, sobre a maneira correta de orar. Na Chave Mestra, no Kybalion, que é um livro fantástico, aqui nos Quatro Iniciados, também que o Kybalion é um livro de iniciação, e eu comecei a estudar sobre isso, e a gente vê que esse ponto de convergência ele está sempre presente. Qual é o ponto de convergência que você precisa encontrar na tua vida? O que é que te faz feliz? O que é que te faz viver? O que é que te dá esperança? O que representa o grande Criador do universo para você? Você tem fé em quem? Você acredita no quê? Qual o seu propósito de vida? Você acredita que você nasceu para quê? Você nasceu para estudar, depois conseguiu um emprego razoável, mediano, casar, construir uma casa com muita dificuldade, trabalhar no emprego que não gosta, passar anos e anos, lutar por uma aposentadoria e viver 35 anos de uma forma totalmente triste, com cansaço mental, com esgotamento físico, trabalhando para quem você não gosta, fazendo aquilo que você não tem vontade. Qual o seu propósito de vida? Você se coloca onde nessa vida? Você acredita que você é um corpo humano, né, envolvido por um espírito, ou você acredita que você é um espírito ocupando um corpo humano? Então, tudo isso passa a ser um ponto de convergência. Eu sempre cuidei muito do meu corpo, trabalhei a minha mente, mas hoje trabalho até muito mais após viver e enfrentar um período de depressão profunda. Eu passei a entender que é o seguinte: para meu corpo estar bem, para minha vida funcionar, eu tenho que ter uma mente saudável. E sua mente, você só vai conseguir evoluir a sua mente, você só vai conseguir fortalecer a sua mente com livros. Isso aqui, ó, é o peso que você vai lá na academia e levanta. Os livros, a leitura, a busca pelo conhecimento representa esse peso ao qual você vai fortalecer a sua mente. A partir do momento que você fortalece a sua mente, você fortalece o seu espírito. E quando você tem o corpo, mente e alma fortalecidos, você passa a encarar a vida de outra forma. E um belo dia eu estava orando, como sempre faço, 4 horas da manhã a gente sempre acorda, porque a gente percebe que é um momento onde a natureza está calma, onde os homens, na sua grande parte, estão dormindo. E aí a natureza está sem poluição, a natureza está sem barulho, a natureza ela está serena e sóbria, como ela sempre é. Ela não está envolvida com o barulho, com a guerra humana, que é essa corrida dos atos, todo mundo correndo, como se fosse ganhar um troféu lá no fundo, mas na verdade a ratoeira está lá, todos estão caindo, correndo e caindo e ficando presos em uma grande ratoeira. O que é essa ratoeira? É o desequilíbrio emocional, é a depressão, é a tristeza, é a falta de contemplação nas coisas, porque as pessoas hoje não olham mais para o céu para olhar as coisas belas e contemplar tudo aquilo que o grande Criador do universo nos fornece de graça. E são coisas maravilhosas que o dinheiro não compra. Então, um belo dia orando, eu recebi o seguinte código: nós somos seres espirituais ocupando um corpo. Então eu levanto às 4 da manhã, primeiro eu fortaleço o meu espírito, depois fortaleço a minha mente e na sequência eu vou correr 7 quilômetros. Por quê? Eu estou buscando o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Se você não buscar esse equilíbrio, você vai se perder nessa caminhada, você vai ser alguém que vai viver como os atos, correndo para a ratoeira, correndo para o queijo, mesmo sabendo que você vai ter um prejuízo que vai ser a perda da sua própria vida. Um exemplo eu quero deixar para você aqui bem claro. Você quer ter um arquétipo de uma águia, a águia voa alto, a águia é uma excelente caçadora, a águia tem uma excelente visão, por isso que a gente fala que uma pessoa próspera tem que ter uma visão de águia. Você quer ter o arquétipo de uma águia, você nunca vai ver os restos mortais de uma águia. Ou você quer ter o arquétipo de um carneiro, viver só mé, 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 e sabendo que vai ser morto com uma paulada na cabeça, e mesmo assim ele vai para o abate. Isso é o que a maioria das pessoas escolhe para as suas vidas. Por quê? Porque elas não sabem lidar com ponto de convergência imune. Quando você prepara a sua mente para você compreender a verdade, para que você não tenha os fatos distorcidos pela mídia, para que você não seja submetido a um transe coletivo, como a maioria das pessoas vivem hoje, totalmente manipuladas através das falsas informações dos jornais, da TV, as informações da mídia, que está a cada momento aí pegando aí os códigos do que o ser humano gosta, do que o ser humano não gosta, e provocando o que? A ansiedade, porque existem 2 gatilhos mentais que são altamente poderosos. Um gatilho mental é o medo.
O outro gatilho mental é o amor. Eu vou até comparar aqui, ó. Você bebe o vinho. É muito bom. Mas se você beber o vinho em uma quantidade exagerada, você vai ser conduzido à embriaguez. A embriaguez vai tirar toda a lucidez da sua vida. Porém, aqui está a água. Você pode degustar, ingerir a quantidade de água que for. Você nunca vai ser conduzido à embriaguez. Então, aqui eu coloquei essa taça de vinho, essa taça com água, para fazer uma comparação. Aqui é a sua vida quando ela está em desequilíbrio. Não que o vinho é ruim, o vinho é fantástico. Mas aqui é a sua vida quando ela está em desequilíbrio. Você não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe o que quer, não sabe quem é você e sofre uma crise de identidade. E aí a sua vida está um pouco escura. E a sua vida está sendo conduzida para uma embriaguez de tristeza, uma embriaguez de falta de conhecimento. Aqui está a vida de quem realmente entendeu o ponto de convergência imune. E aí está vivendo uma vida mais suave, uma vida mais leve, uma vida mais repleta de sentido. Então, é essa sacada que eu quero passar para você no vídeo de hoje. A gente retorna com mais orientações e se você quiser um curso completo sobre isso, só é você ir no link e falar com a gente. Sucesso sempre!